Passagem famosa, onde o nosso Salvador aparece andando sobre as águas. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Até aí, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida. Pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la, compreendê-la conforme a Tua revelação nessa noite. E que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Pai. E que essa palavra seja aplicada praticamente na vida de cada um dos nossos irmãos. Te pedimos isso, mas acima de tudo nós te agradecemos, porque o Senhor já está falando conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esta passagem relata o que aconteceu depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Se a gente vai ali no versículo 13 em diante, a gente vê que quando Jesus fala, logo em seguida, quando Mateus fala, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos. Este logo em seguida é porque eles estavam ainda terminando de se despedir do povo que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então aquela multidão estava toda ali ainda. Imagina, Jesus acabou de multiplicar pão e peixe para 5.000 pessoas, a partir de 5 pãezinhos, e 2 peixinhos. Então aquela multidão estava maravilhada, não queria deixar Jesus embora. Provavelmente estavam ali, um furdunço todo. Imagina, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus insistiu com os seus discípulos: olha, vão indo lá, que eu vou me despedir dessa multidão. Vão adiante para a cidade de Genezaré, peguem um barco lá e vão indo. Então ele queria se despedir da multidão, e ele insiste então com os seus discípulos. Aqui não se fala, aqui a gente não sabe se são os 12 que estavam com ele, ou se somente alguns que foram até a outra banda, até a outra margem. Também não sabemos o tamanho do barco. Então Jesus insiste com os seus discípulos para que ele fosse encontrá-los mais posteriormente. Tem algumas coisas na palavra de Deus que a palavra nos revela, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. A primeira coisa está lá no versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, algo que o Senhor ministrou no meu coração, é que Jesus, depois de despedir a multidão, ele separou um tempo sozinho para orar. Isso é essencial nas nossas vidas. Jesus era um homem muito ocupado, sempre cercado de gente carente, necessitada da presença de Deus, necessitada de alimento. Jesus estava sempre cercado de gente. Ele gostava de estar com as pessoas em sua volta. Ele era o próprio Deus encarnado. Veja, ele veio para os doentes. Ele disse: eu vim para os doentes, para os que precisam, para os que se encontram vazios da presença do Senhor, sem esperança, sem perspectiva.
mas ainda assim, Jesus nos ensina a separar um tempo para a manutenção da nossa vida de oração particular com Deus. Isso é essencial. Não há crente que não tenha, que não consiga ficar sem falar com Deus, sem orar, é necessário. E muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, nós talvez acreditamos, eu oro, todo momento. Claro, temos que orar sem cessar. No trabalho, no carro, em todo lugar você pode falar com Deus. Claro que nós podemos ter acesso direto com Deus a qualquer momento, mas o que Ele quer é que nós investamos o tempo, porque há tanto tempo que a gente separa para tantas coisas, não é verdade? Há tempo para estarmos aqui hoje, há tempo para trabalhar, querendo ou não, você tem 8 horas de trabalho diárias, alguns trabalham até mais. Querendo ou não, as suas tarefas de casa, embora você queira ou não queira fazê-las, elas estão lá. Louça para ser lavada, roupa para ser lavada, passada, e você uma hora ou outra tem que fazer aquilo, querendo ou não, gostando ou não. Mas é comum de nós mesmos deixar as coisas de Deus para depois. Ela tem tanta coisa para fazer. O Senhor entende, é claro que Ele entende, mas Ele deseja que nós separemos um tempo no nosso dia, na nossa semana, para estarmos juntos em oração. E o Senhor nos mostra que Ele gostava muito de separar um tempo. Se o Filho de Deus orava muito, então esse desejo também deve brotar no nosso coração. A gente vê aqui Jesus, durante, na palavra de Deus, nós vemos vários trechos onde Ele se separa para orar. Nós já vamos citar alguns. A presença de Deus deve ser algo que a gente deseje, algo que a gente anseie, busque, e saiba e tenha consciência de que a presença de Deus é necessária na nossa vida. Sem a presença de Deus não há motivo para nós estarmos aqui, porque nós viemos para cá para estarmos juntos ouvindo uma palavra que venha de Deus, uma palavra que Deus fale conosco, que alimente a nossa vida para que a gente passe essa semana e para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus. Jesus nos ensina que mesmo com as nossas atividades, compromissos, eventos, cultos e evangelismos, porque muitas vezes, há tanto ativismo também na igreja. Graças a Deus nossa igreja não tem esse perfil, mas com todo respeito, a comunidade de segunda a segunda tem evento, e você fica às vezes tão emaranhado nos eventos eclesiásticos que às vezes você não consegue tirar um tempo de oração. Parece um paradoxo, você está dentro da igreja, mas está com a sua vida de oração desconectado. Temos que ter um tempo para orar, um tempo investido somente para isso. Eu tenho que ter esse tempo, os irmãos também. Temos que separar isso. E quando a gente separa esse tempo, não somente a gente fala, a gente ora, a gente fala tudo o que a gente quer, mas a gente principalmente também tem o ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus. Amém? Porque a oração, nós falamos com Deus, mas esse tempo devocional que Ele deseja ter conosco é para que nós ouçamos a voz dele. Isso é imprescindível, é imprescindível. A oração é a nossa comunicação com Deus. Nós cremos, sim, eu creio que Deus pode falar conosco através de diversas maneiras, inclusive com palavras de conhecimento, de sabedoria, de profecia. Tenho experimentado isso na minha vida. Deus tem me alimentado com palavras vindas de homens e mulheres de Deus para me abençoar, para nos orientar. Mas, queridos, eu creio que isso não deva ser a regra. Você deve ter uma vida de oração. Você deve aprender a desenvolver o seu relacionamento de modo que você distinga a voz de Deus da voz da sua carne, da voz do inimigo. E isso só se refere, é algo que diga somente respeito a você e a Deus, e a mim e a Deus. Eu não posso fazer isso por você, e você também não pode fazer isso por mim. Não é o pastor da igreja que deve orar sempre só. Toda a igreja, todos os irmãos, isso é uma necessidade do corpo de Cristo. Amém, queridos? E Deus nos mostra, através da sua palavra, Jesus, em outros trechos também, tendo uma necessidade de estar em oração, e mostra que na verdade isso não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Jesus nos mostra lá, todos procuravam a Jesus, mas Ele se retirou bem cedo para orar,
logo depois que ele curou a sogra de Pedro. Está lá em Marcos 1,35. Depois você vê lá, né? Jesus cura a sogra de Pedro e logo depois, bem cedinho, ele se retira para, antes de amanhecer até, ele se retira para orar bem cedo. Outro trecho em Lucas 5, de 15 a 16, que quando a fama de Jesus estava se consolidando, Jesus estava ficando muito famoso por causa dos seus milagres, o que ele fazia? Ele se retirava para orar. Era uma forma de mortificar, talvez, né? De dar um exemplo de que a sua missão não era exatamente aquela. Aquilo era um sinal da sua missão, mas a sua missão era salvar, morrer por nós. Então, quando ele estava sendo ovacionado por todos aqueles milagres, e ele sempre falava assim: olha, não, fica de boa aí, fica tranquilo, não fale o que aconteceu, né? Fica tranquilo. Mas aquilo era uma coisa impressionante, né? Cego enxergava, coxo andava. Então a fama dele estava se consolidando e ele se retirava para orar. Ele nos mostra isso também, uma atitude de humildade. Quando o seu primo João Batista foi decapitado, ele se isolou para orar. Antes de escolher os 12 apóstolos, lá em Lucas 6, de 12 a 13, mostra que Jesus passou a noite inteira em oração para uma missão importante, que era de escolher os 12 apóstolos. E por fim a gente vê Jesus orando e chorando muito antes de ser entregue por Judas ali no Getsemane, antes que se consolidasse a traição por completo e prendessem a Jesus e o crucificassem. Então nós vemos que a oração é importante. A primeira coisa que nós vemos aqui, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante. Ele subiu sozinho ao monte para orar. Amém, queridos? Outra coisa que nós aprendemos aqui, no versículo 24: mas o barco já estava considerado a distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Diz aquela música, né, que a gente canta, que eu gosto bastante, né? Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. É isso que nós temos que ter em mente. Muitas vezes na nossa vida é assim, queridos. Antes do milagre, antes do livramento, da salvação, a gente vê às vezes o nosso barquinho à deriva no oceano. Talvez a gente não veja nada de novo acontecer. A gente não vê, enfim, nenhuma perspectiva de mudança, de acontecimento. Parece que se tem alguma coisa para piorar, parece que não aparece alguma coisa que fica pior. Se você está assim nessa noite, querido, eu te convido a crer em Jesus mesmo e nas suas promessas. Ele vai aparecer no meio desse problema aí, aparecendo, andando sobre as águas, em nome de Jesus. No meio dessa angústia que você vive, no meio desse dilema, talvez é algo que você precise resolver, é algo que você está esperando do Senhor. Creia que o Senhor vai te dar a resposta em nome de Jesus. São muitas ondas que investem contra o nosso barquinho. Vivemos dias de crise institucional no nosso país, vivemos dias de crise econômica, depressão, falta de emprego, dificuldade financeira. Parece que acontece alguma coisa no governo, nós somos os que mais sofrem de primeira mão. Tudo aumenta, o emprego diminui, o dinheiro encurta, e tantas outras coisas. Às vezes é problema no casamento, às vezes é problema na família, às vezes é algo que são situações que a gente não espera passar. Mas Ele, Jesus, o mesmo que andou sobre as águas, nesta noite nos relembra mais uma vez que Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é mais do que um motivo para nós confiarmos no Senhor. Tenha certeza, no momento da tempestade, onde você menos esperar, Ele vai aparecer andando sobre as águas e tirando você desta tempestade, em nome de Jesus. Amém. Outra coisa que nós vemos acho que aqui a parte principal, é o ápice desse trecho que nós vemos, é Jesus aparecendo andando sobre as águas. Versículo 25: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo.
A Bíblia nos diz que nesse trecho da noite era alta madrugada. Outras traduções nos dizem que era a quarta vigília da noite. Se você pega uma Bíblia antiga, um pouco mais antiga, de outra tradução, vai dizer que estava na quarta vigília da noite. A gente vê e percebe nos estudos que os judeus separavam a noite em 4 vigílias. Começava, salvo engano, logo que anoitecia, 7, 8 da noite, começava a primeira vigília de 3 em 3 horas. Provavelmente os estudiosos entendiam aí que nesse trecho já passava das 3 da manhã. E de repente Jesus aparece andando sobre as águas, eles ficam apavorados. Queridos, eu não sei se você, né? Mas se fosse eu, num barco, cercado de ondas, às 3 horas da manhã, e eu visse um homem vestido como Jesus, que se vestiam daquele jeito peculiar, né, andando sobre as águas, eu seria o primeiro a me apavorar. Eu não sei o que eu faria, se eu me jogava na água, se eu, enfim, eu acho que talvez eu teria gritado mais do que todos eles. Ele poderia ter ido com outro barco, mas ele resolveu aparecer dessa forma nada comum. Jesus, ele é especialista em nos surpreender. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, o Senhor ensina com isso para que a gente não tenha medo do novo de Deus, da novidade de Deus. Não temos que ter medo do que é novo. Não tenha medo de ter uma experiência fantástica com Cristo, com o Senhor. Busque o Senhor, ouça a voz dele, mergulhe nos mistérios de Cristo. Não espere, querido, o seu pastor fazer isso por você, a ter uma vida de oração, a esperar o milagre, a ter experiências com Deus. Aproveite você essas experiências, tenha você essas experiências maravilhosas com o Senhor. Não vamos esperar o próximo culto, ou um próximo congresso de fogo, ou então um pastor visitante que é uma bênção e que fala a nossa vida inteira. Isso é importante, eu creio nisso, entendeu? Eu não estou falando algo que eu não creio, eu creio nisso, mas não devemos esperar que isso aconteça para nós desenvolvermos esta fé, essas experiências que nos levam a ter estes encontros com Jesus. Amém, queridos? Isso é possível nos dias de hoje. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje, para sempre será. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E diz, né, a palavra do Senhor, que aqueles discípulos pensavam que se tratava de um fantasma, né? Olha, eles já tinham visto provavelmente Jesus, né? Tinham acabado de ver Jesus multiplicar pão e peixe. Tinham presenciado o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação de água em vinho no casamento. Tinham experimentado provavelmente já nessa altura a ressurreição de Lázaro. E de repente imaginavam que se tratasse de um fantasma, né? Eu não sei, a mente humana prega peças na gente, né? Eles provavelmente ali naquele momento só viram que eles estavam ali, acometendo eles naquele momento. Não pensaram assim, não, é claro que esse é Jesus, né? Nós vimos eles fazer tantas coisas, só pode ser ele andando pelas águas, mas não foi isso que eles pensaram. Talvez não fosse isso que eu pensaria também, se tivesse na pele deles. E Jesus fala, coragem, sou eu, não tenham medo. Mais uma vez o Senhor frisa para nós nessa noite, não tenha medo, querido, não temas. Há 365 vezes escrita na Bíblia, não temas. Pegue uma dessas para cada dia do ano. Quando você acordar e se sentir sozinho, solitário, enfrentando dificuldade, lembre, o Senhor falou hoje para mim, não temas, o Senhor é contigo. Ele está com você, dentro de você, ao seu lado, ao seu redor. Os anjos dele te protegem. Você é guardado pelo sangue de Cristo. Que maravilha, que esperança gloriosa, que promessa maravilhosa. Versículo 28. Aí não somente Jesus, mas Pedro também queria aproveitar, né, essa experiência e também andar sobre as águas, né? Olha Pedro aqui, ó. Disse Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro, no começo, né, logo que eles estavam apavorados, aí Jesus fala, não, peraí, sou eu. Aí Pedro parece não ter acreditado muito, né? Estava muito escuro,
Talvez ele ainda não tivesse visto totalmente Jesus e pede mais uma confirmação. Senhor, se for tu mesmo, me faça sair daqui e até aí com o Senhor. Ao mesmo tempo ele foi ousado e corajoso também, né? Porque ele sabia que Deus podia tudo e que se era Deus ali, se era Jesus ali, ele também conseguiria experimentar o milagre. Aí é a diferença. E assim Jesus concede. Pedro então desce do barco e começa a andar sobre as águas. Que coisa espetacular. Às vezes eu penso que eu gostaria de ter nascido naquelas épocas, experimentar essas coisas ali nos dias de Jesus, com Jesus. Que coisa maravilhosa. E às vezes a gente não percebe ao ler o texto, a gente só lembra de Pedro afundando. Mas às vezes nesse trecho a gente quase não percebe que pelo fato de Pedro pedir essa confirmação para Jesus: olha, é você mesmo, Jesus? Porque se for, eu quero ir até aí, me faça ir aí andando sobre as águas. Pedro declara a confiança dele em Jesus. Pedro aqui diz que declara a sua fé de que se for Jesus era capaz de levar Pedro andando sobre as águas também. Pedro sabia que não era na sua força, e que se não fosse um fantasma, fosse Jesus, Pedro sairia andando sobre as águas também, porque todo o poder pertence a Jesus. Pedro reconheceu isso. Pedro sabia que toda a fonte de todo milagre estava em Jesus. Pedro sabia que em nenhum outro lugar ele conseguiria encontrar tamanho poder a não ser em Jesus. Sabia que nenhum outro tinha poder, e sabia também que na sua própria força ele não conseguiria dar um passinho sequer em cima da água. O que nós aprendemos com isso, querido? Que nós precisamos ter convicção de que as nossas mãos são falhas, de que a nossa boca às vezes fala aquilo que o Senhor não deseja, que às vezes a nossa mão fere as pessoas, que às vezes a nossa língua fere as pessoas, fere a Deus, que nós também não somos autossuficientes, que às vezes as nossas limitações se traduzem numa falta de confiança em Deus. Nós precisamos aprender isso e precisamos crer que somente em Cristo nós somos salvos, libertos. Somente com Ele nós conseguimos andar, somente com Ele nós conseguimos alcançar as coisas que Ele nos prometeu. Só que aí num certo ponto, querido, num certo momento, a atenção de Pedro se desvia um pouco para as coisas concretas que ele estava vendo ali e sentindo. Sentiu ali um vento forte, estava ventando muito, e ele declarou que confiava no Senhor. Senhor, eu vou até aí, porque o Senhor tem todo o poder. Em suma, foi isso que ele declarou aqui, e ele começa a andar sobre as águas, talvez atônito, estapafúrdio e preocupado, assim, maravilhado com tudo aquilo. E num determinado momento a atenção dele se desvia para o vento. Ele sente um vento muito forte, e aí ele começa a ter medo, e aí nesse momento ele começa a afundar. A questão ali, querido, não era sentir o vento. O que fez Pedro afundar foi deixar que essa sensação transformasse numa incredulidade. Enquanto Jesus foi o seu alvo, não é que ele não sentiu o vento. Há uma expressão poética aqui, que ele reparou no vento, sentiu o vento, mas o vento continuava soprando enquanto ele estava olhando para Jesus também. A diferença é que isso não era o suficiente para tirar a sua fé. Enquanto ele estava vendo a Cristo e fitando os olhos em Cristo, não se preocupando com o que estava à sua volta, ele andava sobre as águas. Só que quando ele sentiu medo, ele talvez tenha deixado de crer, talvez tenha achado isso aqui um absurdo, isso não existe, contraria as leis da física, contraria as leis de qualquer coisa no mundo, e ele afunda. Mas imediatamente ele clama pelo Todo-Poderoso: Senhor, me salva! Muitas vezes nós vemos o problema, muitas vezes nós sentimos o problema,
O vento forte na nossa vida, às vezes a gente sente. Mas enquanto a gente está olhando para Cristo, querido, nada nos derruba. Nada nos tira de andar sobre as águas. A gente está andando, nós estamos caminhando na contramão desse sistema. E vem o vento das desavenças familiares, vem o vento do desemprego, vem o vento do problema do casamento. A gente está sentindo o vento, não é que a gente esteja imune e não sinta lutas. Ao contrário, nós sentimos muitas lutas. São muitos golpes que nós cristãos tomamos, às vezes sim por amor a Cristo, mas também nas nossas vidas. Dificuldades, tudo isso assola as nossas vidas. Mas enquanto nós estamos olhando para Cristo, nós estamos permanecendo. Só que quando a gente repara mais nas lutas do que naquele que nos faz andar sobre todas essas lutas, aí nós afundamos também. Os nossos olhos devem estar contemplando a provisão de Deus, a vitória de Deus, o socorro do Senhor. Amém, queridos? Amém. Os nossos olhos espirituais precisam enxergar Deus trabalhando no meio da tormenta. Isso é difícil, isso não é fácil. O Senhor está falando conosco essa noite para que nós aprendamos, para que a gente seja aperfeiçoado. Mas não é uma coisa fácil e não é uma coisa que isso aqui é óbvio que todo mundo faça isso. Não. Se Deus está falando é porque há uma dificuldade da nossa parte em enxergar Deus no meio da tormenta. É uma dificuldade de todo ser humano, mas o Senhor quer nos ensinar. O Senhor está tratando com o nosso coração, o Senhor está tratando com as nossas vidas. E nós vemos no versículo 31, então, Jesus repreendendo e cuidando de Pedro. Diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Tipo assim, puxa, Pedro, eu te dei uma oportunidade de ser o único homem depois de mim, um homem com pecado, né? Porque Jesus era um homem mesmo, 100% Deus, 100% homem, mas Pedro era só homem. Então ele teve a oportunidade de ser o único homem da história a andar sobre as águas. Por que você não creu, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus ensina a Pedro e os outros que estavam ali perto também, que o motivo pelo qual ele se resolveu se apresentar dessa forma era para realmente aumentar a fé deles, aumentar a nossa fé, para mostrar que o Filho de Deus tem todo o poder, que Ele tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre o universo, sobre os recursos naturais, sobre as forças da natureza. E por essa mesma razão, o apóstolo João nos diz em João 1, que todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem faz todas as coisas tem o poder sobre todas as coisas. E Jesus queria ensinar isso para eles naquela noite. E está querendo ensinar para nós também. Aquele que te criou, aquele que tem você nas suas mãos, tem o controle de tudo. Ele tem o controle sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre o seu casamento. Às vezes a gente imagina, pensa, perdemos o controle. Você pode perder o controle, mas Deus jamais perdeu o controle da sua vida, da situação, da sua família. Glória a Deus por isso. E Ele deseja que nós entendamos isso e que a gente se submeta voluntariamente ao poderio de Cristo. E Jesus nos mostra também que mesmo repreendendo ele pela falta de fé, Jesus estende a mão e traz ele de volta. Jesus traz ele de volta para o barco. Isso nos mostra o caráter perdoador de Jesus, o amor, a graça. Afinal, o que é graça? É perdoar sempre. Nós vamos sempre errar, queridos. Talvez neste ponto da falta de fé, muitas vezes nós vamos errar muito. Nós vamos passar muitas coisas na nossa vida que nos façam talvez afundar algumas vezes. Mas se nós clamarmos a misericórdia do Senhor, todas as vezes Ele vai nos puxar de volta para o barco em segurança. E no fim de todos esses acontecimentos, os dois entram no barco e o vento se acalma. Isso nos mostra que basta uma palavra de Jesus para que venha a bonança sobre a nossa vida. Meu Deus, essa situação não tem mais jeito, é impossível. Mas aí vem o Senhor Jesus, anda sobre as águas e te profere uma palavra e todas as coisas mudam. Amém.
Amém, queridos? Nessa noite Ele nos dá a oportunidade. Talvez você precise ter essa experiência de andar sobre as águas, de ver o poder do Senhor, de se soltar, de saber que é o Senhor que vai te conduzir. Mas talvez também nessa noite você esteja precisando que Deus te estenda a mão, porque você já está com água pelo pescoço. Talvez os seus olhos se desviaram um pouco de Cristo, mas nessa noite Ele te estende a mão. Ele estende a mão para mim também. Muitas vezes erramos, muitas vezes nossa fé não está lá 100%. Ele te estende a mão para te trazer novamente para o barco em segurança. Amém, queridos? Vamos orar. Gostaria de orar com você nessa noite. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós lemos, que nós fomos ministrados por ela. Jesus. Obrigado, Senhor, por isso continua falando aos nossos corações. Senhor, obrigado, Jesus. Nessa noite eu te peço, Senhor, que o Senhor nos mostre, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nos mostrar nessa palavra, Pai. Eu não sei, Senhor, o coração de cada um dos meus irmãos, não sei, Senhor, aquilo que lhes aflige, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a primeira coisa que nós queremos fazer é dizer que nós, assim como Pedro, nós declaramos que o Senhor tem todo o poder sobre as nossas vidas, que o Senhor tem autoridade sobre as nossas vidas, que o Senhor determina aquilo que nós fazemos, que o Senhor é que dá a última palavra. Nós queremos nos submeter ao Senhor, Pai. E aí, Senhor, nós queremos andar por sobre as águas também, porque nós cremos no Teu milagre, nós cremos na Tua provisão, nós cremos na Tua autoridade, Senhor, no Teu poder, que é infinito, Senhor, no Teu amor, na Tua graça. E nessa noite também nós queremos pedir perdão, Senhor, muitas vezes pela nossa falta de fé, muitas vezes por olharmos para um lado e para o outro e vermos a mesma coisa, e não nos contentarmos com aquilo que muitas vezes nós temos, e nós, muitas vezes, Senhor, nós estarmos diante de uma situação insolúvel e de repente perder as esperanças. Nos perdoa nessa noite, Jesus, se estávamos assim, se nós chegamos a pensar isso, Senhor. Em nome de Jesus, nos carrega nos Teus braços, Pai. Nos traga de volta para o Teu barco, Senhor. Estende a Sua mão para nós. Nos salva, nos liberta, Senhor. Não nos deixe nos afundar, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui essa noite. Que essa palavra encontre guarida em cada um dos corações. E que sejamos alimentados, Senhor, por essa palavra. E nessa semana que o Senhor nos dê experiências, Senhor. Com esta palavra que o Senhor nos dê experiências de Te encontrar de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja Deus, queridos. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos passar para